Estamos em constante transformação. Estamos evoluindo e sendo afetados por tudo ao nosso redor. E é assim que você pode se tornar uma versão melhor de si mesmo ou pior, se não estiver aberto ao desenvolvimento. Tudo está mudando e evoluindo, mas alguns de nós ainda preferem resistir a essas mudanças. Temos o poder de mudar as nossas vidas, mas muitos de nós ainda preferem ignorar esse poder. Para algumas pessoas parece mais fácil viverem infelizes, acreditando que são felizes se continuarem apegadas a velhos conceitos e crenças ao invés de evoluir. Mas, querendo ou não, o ambiente, nossos relacionamentos, nossas perspectivas e o nosso modo de vida permanecerão em uma constante mudança. E com essa mudança surgirão novas dificuldades, novas direções a serem escolhidas, novos entendimentos e novas necessidades a serem supridas. Nossos traços de personalidade são estáveis e constantes, mas a nossa percepção, visão do mundo e exposição a diferentes e diversos ambientes e culturas estão mudando a nossa mentalidade sobre a vida e sobre como nós a vivemos. A vida é fluida, você nunca repetirá o mesmo momento duas vezes. Todo dia é diferente do dia anterior. O seu corpo mudou, os seus pensamentos mudaram e o mundo ao seu redor mudou. E está mudando constantemente. Se você quer que algo mude, então comece mudando algo. As pessoas não mudam, mas certamente podem evoluir. Eu sou o Garcia, consultor em autodesenvolvimento através da numerologia, e hoje eu vou contar para você todo o caminho que eu percorri até ser capaz de desenvolver esse novo e mais moderno instrumento de autodesenvolvimento que é a numerologia quântica. Não saia daí que eu volto já! Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa e hoje vamos falar mais um pouco sobre o autodesenvolvimento através da numerologia. Depois que eu desenvolvi e comecei a divulgar a numerologia quântica, eu tenho percebido um número crescente de pessoas interessadas em conhecer e entender o que é a numerologia quântica. Hoje eu posso dizer que 80% das pessoas que me procuram para fazer seus estudos numerológicos acabam optando pelo estudo quântico. Mas eu percebo também que grande parte dessas pessoas ainda estão mais apegadas aos conceitos ultrapassados da numerologia antiga. E com isso acabam tendo dificuldade em entender o que é realmente a numerologia quântica e qual o real uso e finalidade da numerologia em si. Então eu achei por bem fazer esse programa levando a você, não diria um conhecimento, mas um esclarecimento sobre o que é a numerologia e como eu acabei, após mais de 20 anos de estudo e pesquisa, desenvolvendo esse conceito mais moderno e atual, que é a numerologia quântica. E nada melhor para fazer isso do que começar pelo começo. Então, acho que nada mais justo também que contar brevemente a você como eu acabei conhecendo a numerologia e em quais fundamentos eu me baseio para que você entenda que tudo que eu divulgo não é uma invenção da minha cabeça, nem está baseado em crenças ou crendices sem fundamento. Desde criança eu sempre fui muito questionador, muito curioso. Eu sempre fui também muito inconformado com certas explicações. E tudo, a meu ver, até hoje tem que ter um porquê. Eu nasci em 1967. Em 1969, desculpe, o homem pisou na Lua. E eu tinha 2 anos e pouco de idade nessa época. E meu pai comenta até hoje que eu não dava sossego com essa história da Lua. Ele lia jornais, revistas e tudo que era matéria sobre isso para tentar responder a um monte de perguntas que eu fazia. Eu sempre fui um questionador. E quando eu era criança também eu tinha brinquedos, mas eu não brincava com os brinquedos. Eu desmontava os brinquedos para ver como eles funcionavam. E até com um certo instinto visionário, vamos dizer, isso eu entendi perfeitamente muito bem depois pela numerologia, né, já que eu tenho a motivação 1, eu sempre procurei fazer as coisas de uma maneira melhor e diferente. E além da motivação 1, eu tenho uma expressão 5, um destino 3 e missão 8 associada a uma impressão 4. O que naturalmente me faz um buscador inovador e inveterado, né, extremamente perfeccionista. Na minha visão, tudo que existe nunca é uma versão acabada. E sempre não só pode, como deve ser melhorado para evoluir. E com esse pensamento eu passei a minha vida tentando entender e procurar respostas. Sempre fui meio rebelde, principalmente no que se refere a convenções e tradições. Nunca aceitei a hipótese de que alguém ou alguma coisa oculta, que não pode ser contrariada nem contestada, tivesse algum plano já determinado para mim e que isso determinasse a minha vida. Aliás, se você quer que eu tome uma atitude, por vezes até extrema, se
se for preciso, é me dizer que eu não posso fazer alguma coisa como eu quero ou que alguma coisa tem que ser aceita como é, porque todos fazem, sempre fizeram daquela forma. Ou você me justifica logicamente o porquê, ou então eu com certeza vou procurar a resposta e vou tentar fazer exatamente o contrário para provar que é possível fazer com que algo aconteça de outra forma. Eu vou provar que é possível com racionalidade, obviamente. E com esse comportamento, diria mais até talvez um temperamento, eu comecei a buscar inicialmente conhecimento no que se encontrava sobre esoterismo, ocultismo, filosofia, religião e tudo mais que pudesse me oferecer alguma explicação ou que me permitisse tirar conclusões sensatas e lógicas. Isso eu estou falando de 1995, coisa de 25 anos atrás, né, no século passado. Nessa época ninguém falava em numerologia, pouco se achava literatura séria sobre esoterismo e hermetismo. E mesmo o que se possuía uma literatura mais farta, não era tão fácil de se obter. Em 1995, para você ter noção, a internet mal funcionava, né? Só para você se situar, o Google só apareceu em 1998. E eu digo felizmente porque apesar da dificuldade em obter conhecimento, em encontrar as coisas, eu não fui contaminado por informações distorcidas, né? E eu tive a grande oportunidade de realmente ser obrigado a estudar o assunto. Eu nem imaginava, na realidade, que eu iria estudar numerologia. Eu comecei buscando informação nas fontes originais, que tratam sobre a vida e o universo em geral. Então eu não fui influenciado pelos gurus da numerologia, como acontece hoje, né? Não tinha canal do YouTube para qualquer um divulgar qualquer besteira, muito menos nenhum dinossauro da numerologia vendendo o famoso Viagra da numerologia, né? O tal livro azul. Uma das primeiras literaturas, inclusive, que eu tive acesso foi uma Xerox, de uma tradução datilografada do livro A Iniciação ao Hermetismo, de Franz Bardon, e A Chave para a Verdadeira Cabala, também de Franz Bardon. Foi publicado originalmente em 1957. E a partir daí, quanto mais eu buscava conhecimento, mais o leque se abria. E mais perdido também eu ficava, era muita coisa e não tinha nada mastigado. Nessas indas e vindas eu pensei, né, vou à origem então. E acabei descobrindo o Zohar. Para quem não sabe, o Zohar é uma coleção de comentários místicos sobre a Torá, uma peça fundamental na literatura cabalística, inclusive. E aí eu passei pelo Sefer Yetzirah, conhecido como o livro da criação, Sefer Habair, que é o livro brilhante, que é um trabalho místico anônimo, na verdade. Eu li na versão em espanhol, é Libro de la Claridad, que foi um dos maiores e mais importantes textos até o Zohar. Tinha essa dificuldade também, né? Era difícil encontrar certas literaturas em português. E o que se tinha mais acesso eram coisas de Samael Aun Weor. Se você não conhece, Samael foi um colombiano, escritor, palestrante e fundador do movimento gnóstico cristão universal. E o primeiro livro que eu li de Samael, se não me engano, foi o livro A Transformação Social da Humanidade. E nessa jornada eu acabei encontrando e estudando vários assuntos, né? Eu li desde o livro de Urântia, passando pela Bíblia, até besteiras de Amit Goswami. Eu estudei comportamento humano, filosofia, mais um monte de coisas, inclusive o alfabeto hebraico, o alfabeto sagrado, como é chamado. E nesse caminho, em um dos tratados da Cabala, eu descobri que existia uma coisa que se chama gematria. Aí eu fiquei muito curioso. A gematria, para quem não sabe, é o que os gurus da numerologia e leigos chamam de numerologia judaica. A gematria é usada para atribuir a cada letra do alfabeto hebraico um valor numérico. Mas o fato de duas palavras serem equivalentes numericamente não significa que obrigatoriamente elas terão uma conexão ao mesmo significado. Até abrindo um parênteses, é por isso que eu falo que é preciso entender a origem, a potência que origina o número. Por exemplo, o número 8 obtido de uma determinada potência, ele é diferente de um outro obtido de outra potência, né? O equivalente numérico de uma palavra hebraica representa o número de suas energias. Portanto, quando duas palavras totalizam o mesmo número, isso indica que as duas coisas possuem o mesmo número de energia e não o mesmo significado. E no misticismo judaico é usado para entender toda a criação do universo. Então, vocês percebem por aí que o que eu falo não é coisa que eu invento ou que eu imagino, né? Ela tem um fundamento lógico que é real, né? As escrituras são explicadas pelo valor numérico das palavras. E aí eu entrei
e um beco sem saída, porque diferentemente dos contos que são contados, ninguém te convida para estudar numerologia em Israel. Não existe numerologia, na verdade, no misticismo judaico. E não é qualquer um que tem acesso a esse conhecimento. Ele é restrito a poucos escolhidos, né? Porque pelo misticismo cabalista judeu, o Torá está além do sentido literal. Ele é um sentido místico, escondido, que esconde, mais precisamente nos números, o significado de cada palavra. E só rabinos, na verdade, têm acesso a esse conteúdo, vamos dizer. Então foi assim que eu cheguei à numerologia. E é por isso que eu sempre digo que a numerologia não é simplesmente fazer cálculo. Fazer cálculo qualquer um faz, né? Qualquer calculadora vindo da China e comprada em loja de 99 faz cálculo. Numerologia é basicamente saber interpretar o que os números querem dizer conforme a condição e posição que eles se apresentam. Numerologia também não é fazer mapa, insights ou programas e copiar textos, né? A maioria do livro azul. Para me desenvolver na numerologia, eu estudei desde o alfabeto sagrado até a história do Oriente. Tive que juntar migalha por migalha, procurar peça por peça de um quebra-cabeça gigantesco, infinito, que não acabava nunca, né? Por anos eu passei buscando coisa até conseguir fazer o meu próprio estudo. E depois, isso aconteceu depois de uns 6 ou 7 anos, e muito mal feito, por sinal, e bem precário. Como eu havia falado, não existia um mestre guru em numerologia, nem o Google para mim procurar as ilusões que se encontra hoje sobre a numerologia. Tive que estudar realmente o alfabeto hebraico, o significado dos símbolos do alfabeto e mais um monte de coisas. E é por isso também que eu ouso sim dizer que a maioria das pessoas que se dizem profissionais em numerologia, e até mesmo os que se dizem as maiores autoridades em numerologia do Brasil, não entendem porra nenhuma de numerologia, tá? Desculpe a sinceridade. São meros gurus. Um desses gurus, inclusive, insinuou esses dias em público aí no YouTube qual era a minha autoridade no assunto, qual a credibilidade do que eu falava, se referindo à numerologia quântica. Obviamente ele não citou meu nome, mas deu a entender. Na verdade, eu não tenho autoridade nenhuma, não existe autoridade em numerologia. Eu tenho algum conhecimento que foi obtido aí em 25 anos de estudo, e eu continuo estudando e procurando desenvolver a numerologia. Felizmente não fiz mal e porcamente um cursinho básico de numerologia. Eu não estudei com um personagem que não entendia nada de numerologia, acreditava que a numerologia era transcrever um livro, as interpretações das cartas de tarô feitas por Samuel Amoeor. Eu não tento imitar ninguém, muito menos me intitular especialista em autoconhecimento. Também não fico repetindo as besteiras que me disse pelo YouTube, porque eu escutei alguém falar sem saber por que eu estou falando, né? Eu não estudei numerologia para vender mudança de assinatura nem ganhar dinheiro às custas da desgraça alheia. Eu estudei numerologia para mim, para o meu conhecimento e a autoridade que eu tenho é nenhuma. Né? Eu tenho conhecimento, não tenho autoridade. E é desse aparentemente vasto, mas ainda tão pouco conhecimento, que eu procuro levar alguma coisa realmente útil para as pessoas e compartilhar alguma coisa com você. Eu não quero ser um youtuber, nem ficar implorando para as pessoas tocarem sininho e assinarem o meu canal para eu ganhar trocadinho com um clique de seguidor. Eu tenho os meus negócios, minha empresa, e é disso que eu vivo, né? E é isso que paga meus luxos, né? A numerologia. Eu me identifiquei, na verdade, com a numerologia e confesso que os ensinamentos que eu aprendi estudando a numerologia me renderam ótimos resultados. E eu simplesmente compartilho isso com as pessoas. Agora, se alguém vai usar ou não, é problema de quem vê, né? Não é problema meu nem meu interesse. Ah, Garcia, mas você cobra o curso, cobra para fazer o estudo? É claro que eu cobro. Curso é estudo, é um trabalho. Estudo numerológico é um trabalho. Me custa dinheiro para hospedar um curso e distribuir. E apesar de parecer ilusoriamente, eu não aprendi de graça. O que eu gastei em livros, em tempo, daria para comprar todas as escolinhas, academias e institutos de numerologia que existem por aí. Então, eu cheguei à numerologia quântica, né? Como eu falei no começo, vamos começar do princípio. E o princípio foi justamente mostrar de onde vem o meu conhecimento. Não é para me enaltecer nem tentar convencer ninguém de nada. Para que você saiba de onde eu tiro os conceitos e informações que eu compartilho nos meus programas. Então, nada mais justo que saber de onde vem todo esse conceito e teoria.
E porque eu sou o único maluco na internet que fala praticamente tudo diferente, né, daquilo decorado e repetido do que os outros falam. Como eu falei também no começo desse programa, eu sou um inconformado. Eu não faço as coisas porque todo mundo faz, né? A realidade é que tudo evolui. E só evolui graças a pessoas inconformadas que acreditam e sabem que tudo pode ser melhorado. Não fosse a ousadia e a visão de Steve Jobs em melhorar o telefone celular, nós não teríamos os tablets, os smartphones e todo o acesso à informação que temos hoje na palma da mão. Você não sequer teria a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento que eu estou trazendo agora e nem a muitos outros. E seguindo esse princípio, à medida que eu me aprofundava e adquiria mais entendimento sobre a numerologia, muitas coisas ainda ficavam sem respostas ou eram mal respondidas. A primeira coisa que eu aprendi e que eu vou ensinar a você agora é que numerologia é só numerologia. Cabalística, pitagórica, método de Bongo e etc. estão relacionados apenas com o critério que se usa para associar as letras aos números. Mudam as tabelas, mas os cálculos e critérios são os mesmos. Então, se você sabe obter os resultados pela numerologia cabalística, você sabe fazer a numerologia pitagórica, basta mudar a tabela. Cabalística é porque se usa a associação das letras com base no alfabeto hebraico, tá? Pitagórica na tabela se usa a tabela esotérica e na de Bongo se usa a tabela medieval de Bongo. Aliás, a tabela medieval de Bongo ela é muito pouco conhecida. A maioria não sabe nem que ela existe. Foi muito usada na Idade Média e se baseia em valores numéricos que são somados. E quando essa soma passa de 22, são reduzidos. A sua interpretação é baseada no significado dos arcanos maiores do tarô. Ela é uma mistura de tarô com numerologia. E foi com base nesse conceito que erradamente acabaram posteriormente associando as potências da numerologia cabalística aos arcanos. E é basicamente isso. Agora, por que a numerologia quântica? Quântico simplesmente se refere à quantidade de informação. Qual tabela de conversão se usa? Qualquer uma, a que você se identificar melhor. Eu, particularmente, uso a equivalência hebraica, porque dentro das análises e comparações que eu fiz até hoje, eu não fiz comparações apenas com o meu próprio estudo, eu fiz de várias pessoas e ainda faço como controle, né? De tempos em tempos eu pego um dos meus pacientes que me procuram para fazer o estudo e convido a participar de um experimento. Eu faço 2 estudos, um usando a conversão pitagórica e o outro usando a conversão hebraica. E entrego os 2 estudos para a pessoa sem que ela saiba qual que é qual, eles não estão identificados. E peço que ela veja em qual deles ela se identifica melhor. Fora isso, eu faço uma entrevista para que eu possa verificar, na verdade, qual é mais compatível realmente com a característica das pessoas, já que as pessoas, em geral, não são muito boas no auto-julgamento, né? Então, com isso, a gente consegue analisar as características de personalidade e comportamento da pessoa. E em 99% dos casos, a conversão hebraica é muito mais precisa e perfeita. Então, eu particularmente uso a tabela de conversão hebraica. Mas se você quiser, você pode usar a pitagórica, a de Bongo, né? Só não vai sair inventando associação, porque aí não vai ter lógica nenhuma. Então, tendo isso esclarecido, vamos entender o que é e como eu desenvolvi a numerologia quântica. Depois que eu comecei a dominar a numerologia cabalística, muita coisa, como eu disse, ainda não me satisfazia. Uma delas eram os ciclos, momentos decisivos, os desafios. Os ciclos de vida são muito pouco específicos, duram 25, 30 anos. Eu, por exemplo, estou no meu segundo ciclo de vida, que começou em 2001 e vai até 2028. Então, eu estou num ciclo de vida 2, que basicamente esse ciclo me força a chegar a uma meta. E orienta a evitar se colocar em situações de impasse, etc. Então eu vou passar 27 anos da minha vida com base apenas nisso. Vou ficar 27 anos sendo cooperativo, entendendo as necessidades das pessoas. É muito vago, eu queria mais informação. Então eu comecei a buscar, a estudar, com base em conceitos conhecidos e autorizados da gematria, é óbvio, né, e nos princípios da numerologia, uma forma de desenvolver uma maneira de preencher esse buraco, né? Depois de muitas tentativas e erros e muitos testes, eu consegui entender como as vibrações transitavam em períodos mais curtos, até que finalmente eu consegui obter um método confiável, que pela característica eu chamei de ciclos de trânsito, né, ou trânsitos, que analisando junto aos ciclos de vida, permite entender as influências que estão atuantes ano a ano na sua vida. Então agora, ao invés de eu ter uma orientação vaga que vai dos meus 34 anos até os 61 anos de idade, hoje eu estou com 62, para vocês terem noção, 52, desculpa, para vocês terem noção
do espaço, eu consigo entender e ter informação do que acontece aos 34, aos 35, aos 36, aos 50, 52, e que é a idade que eu estou hoje, inclusive, aos 59 e assim por diante, até os meus 300 anos de idade, se eu tiver a curiosidade de saber, ou eu posso voltar aos meus 10 anos de idade, se eu quiser, por algum motivo, estudar mais o que aconteceu naquele período. Outra questão que me incomodava era o fato de se estimar uma expectativa de vida das pessoas em 90 anos, para determinar o tempo de atuação dos arcanos. Pensa da seguinte forma, a vida é dinâmica, as coisas acontecem muito rápido, cada vez mais rápido, inclusive. Cada arcano no meu nome dura 5 anos, eu vou ficar 5 anos no vácuo. E outro detalhe, que me deixava mais inconformado, quem garante que hoje, aos 52 anos, eu estou no arcano 41, né? Por esse método de se considerar 90 anos e dividir 90 para a quantidade de arcanos, eu estaria no arcano 41. E quem garante que eu estou nele e não em outro? Se os arcanos mostram a dinâmica da vida e a forma como a vida flui naturalmente, eles têm que obrigatoriamente fluir da mesma forma e com a mesma dinâmica. Ah, Garcia, mas 8.000 anos se faz assim. Quem falou? Se especula que fazem, mas ninguém deu explicação lógica, por isso que eu fui tentar buscar a resposta. Né? Ninguém provou isso, é só especulação. Há 8.000 anos eles também usavam um relógio de sol, uma estaca no chão, pegava o reflexo do sol e marcava o horário. Eles mal conseguiam saber com exatidão a hora. Hoje nós quantificamos nosso tempo em milésimos de segundo e precisamos dessa precisão. Né? Deu até um trocadilho aí. Imagina a aviação controlar a saída de voo só com o ponteiro das horas. O metrô, onde os trens passam intervalos de 1 minuto nos horários de pico, ter como unidade de medida e de referência só a hora. Você já pensou nisso? Então quer dizer que porque há 8.000 anos atrás eles não tinham necessidade dessa precisão, nós temos que ficar limitados a isso? Claro que não. Outro detalhe é que o que conhecemos como numerologia hoje foi sendo mudado, remudado e reinventado ao longo de anos. Há 8.000 anos atrás não existia numerologia cabalística, não existia nem a cabala. Os primeiros elementos da cabala surgiram na literatura apocalíptica, no século I e II antes da Era Comum. Só depois disso, com os gregos, é que surgiu a cabala teúrgica, que tinha, além do lado teórico, um lado prático, e se entendia que qualquer que conheça os nomes e funções dos anjos poderia controlar toda a natureza e todos os seus poderes. E foi daí que começou a se desenvolver toda essa associação de arcanos com tarô e etc. Então, diante de tudo isso, eu comecei a procurar um jeito de entender como os arcanos podiam se transformar, se tornar mais precisos e orientativos. E eu tenho, não sei se é um defeito ou uma qualidade, quando eu cismo com alguma coisa, eu penso naquilo o tempo todo. Não importa o que eu esteja fazendo, eu fico pensando naquilo. E um belo dia eu estava tentando tirar uma música na guitarra, não tem nada a ver com numerologia, e eu errava, e não dava certo um acorde. Até que uma hora, sem querer, eu fiz um bend. Bend é quando você muda, né? Você vibra a nota, você estica as cordas da guitarra para cima ou para baixo para chegar em outra nota musical. E me deu aquele estalo. Falei, tá aí, né? As notas musicais fluem naturalmente, em tempos específicos. Eu não conseguia a harmonia porque o tempo na nota estava fixo, né? E a intensidade dela também. E com o bend a nota fluiu naturalmente. E eu pensei, bom, então os arcanos têm que fluir igual. E na hora eu peguei a matriz do meu nome, né? Para quem a matriz é vamos dizer, a referência correta ao que se chama de triângulos, né, da vida ou pirâmides, né? Então eu peguei a matriz do meu nome e comecei a tentar várias formas, até que eu obtive uma forma mais precisa de medir o tempo dos arcanos e eu comecei a testar com várias pessoas e comparar os dois métodos. E eu percebi que ficou muito mais preciso. Eu, por exemplo, estaria agora, pelos cálculos dos 90 anos, como eu falei, no arcano 41, né? E eu não estou pelo novo cálculo. Outra coisa que se resolveu automaticamente era o fato de, após os 90 anos, ficar valendo o último arcano. Dali por diante, se eu vivesse 100, 110 anos, era o mesmo arcano, né? Por esse novo método, os arcanos fluem pela vida. Você chega ao último arcano, por exemplo, aos 60 anos, sei lá que idade, né, conforme ele se desenvolve, e aí você passa pelo arcano de ligação e volta ao primeiro arcano e começa tudo novamente. Então, é errado estimar 90 anos e considerar um tempo fixo no arcano? Eu não digo que seja errado, mas é totalmente impreciso.
Em todos os comparativos que eu fiz, esse novo método foi muito mais preciso e confiável depois que eu desenvolvi ele. E dessa forma, várias outras lacunas e imprecisões foram sendo preenchidas. Os planos de expressão, por exemplo, que permite entender cada plano, como cada plano, né, físico, mental, emocional e intuitivo atua sobre a pessoa. Nesse caso, temos as características naturais e a de período. Né? Uma pessoa pode, por exemplo, ter uma forte influência natural do plano físico, mas em cada período pode atuar mais forte o plano emocional. Então, eles vão se compor. E é assim que nós entendemos como cada pessoa, em sua individualidade, experimenta a vida em níveis diferentes, né? Com o corpo físico, pela faculdade mental, pela capacidade emocional e pelo instinto ou intuição, como muitos preferem chamar. Associando isso ao status pessoal, que pode ser criativo, neutro, oscilante, e também além do natural, que predomina, né? Sofre a influência do status que esteja mais forte naquele período específico, e assim nós vamos entendendo por que há momentos que estamos mais confiantes, em outros mais inseguros, até mudanças de humor e essas coisas. Da mesma forma, várias outras vibrações numéricas foram sendo desenvolvidas, testadas, né? Quando eu percebia que alguma coisa era confiável e precisa, ou que representava alguma coisa, eu ia acrescentando ao estudo numerológico, para se ter não só mais informação, como também mais qualidade e precisão dessas informações, e mais elementos. Por isso o nome quântico, quantidade. A numerologia cabalística é uma numerologia antiga, que fornece informações precisas, mas ela é muito limitada, ela não permite obter todas as informações que nós precisamos ter nos dias de hoje. Então, com o entendimento, inclusive, que nós temos sobre a vida hoje, que é muito diferente de 8 mil anos atrás. Então, a realidade é que a numerologia quântica é uma evolução da numerologia cabalística, é a nova geração da numerologia. Que, como eu expliquei, numerologia é numerologia apenas, né? O que muda é só as tabelas. Uma comparação que eu gosto de fazer e é fácil de entender é a seguinte: imagina um iPhone 4, né, e um iPhone 11. O iPhone 4 é um iPhone, é confiável, tem toda a tecnologia de um iPhone. Assim como o 11 também é um iPhone. Os dois usam o mesmo sistema operacional e tudo mais. Porém, tenta usar um iPhone 4 hoje. Ele só serve para telefonar e para mais nada. Ele não atende às necessidades que nós temos hoje, apesar de ser um iPhone. E não comporta a dinâmica de hoje. Ele foi lançado em 2010, fazem 10 anos só que foi lançado o iPhone 4. Mas ficou obsoleto pela evolução. Já o iPhone 11, que é recente de agora, né, tem tudo que o 4 faz, a mesma tecnologia, só que mais avançada e muito mais. Então ele facilita a sua vida. Porque o que era bom há 10 anos atrás já não é mais tão bom hoje, né? Já não atende mais às necessidades que nós temos hoje. Então precisou evoluir para agregar coisas. Agora pense, né, se em 10 anos, que é uma década, uma tecnologia recente ficou obsoleta e teve que evoluir para satisfazer as necessidades que nós temos hoje, né, a vida que nós levamos hoje, você acredita mesmo que uma coisa tão importante e necessária na nossa vida como a numerologia não tem que evoluir? Né? Hoje não é mais possível viver como se vivia há 10 anos atrás. Né? E vem esses gurus preguiçosos, mal informados, né, dizer que porque uma coisa que supostamente data de 8 mil anos atrás, que eles nem sabem se realmente data, né, não pode evoluir. Então faz o seguinte, eu falo para essas pessoas: se o que era bom 8 mil anos atrás ainda é bom hoje, é comprovado e é o que tem que ser feito hoje, larga o seu barbeador elétrico, vai afiar pedra e começa a fazer a barba com lasca de pedra afiada. Os egípcios, os caldeus faziam assim. Então deve ser bom e comprovado. Né? Então, se eles faziam assim, tem que continuar fazendo assim. Né? Vamos fechar as fábricas de barbeador elétrico, de lâmina de barbear. Troca o seu carro por uma mula. Há 8 mil anos atrás, eles se locomoviam assim. Arranca o chuveiro da parede e toma banho se lambuzando com óleo. E depois passa uma hora se limpando com estrígio. O estrígio, para quem não sabe, é um tipo de espátula que era feita com ossos ou de metal que os egípcios usavam para raspar o óleo do corpo. Depois que eles se lambuzavam de óleo, esse era o banho deles. Né? E eles tomavam banho 3 vezes por dia. Então faça como os antigos egípcios faziam, há 8 mil anos atrás. Comece a tomar banho com óleo e se raspar com estrígio. Infelizmente, quando as pessoas não têm conhecimento, né, elas não têm argumentos. E quando a falta de conhecimento se alia à falta de vontade, o resultado é estagnar e repetir besteiras da mesma forma como os outros faziam, porque não sabem, na verdade, por que estão fazendo. Né? E, obviamente, nada nem ninguém evolui dessa forma. Para que se evolua é preciso visão e, principalmente, competência. Né?
Então, basicamente porque, na verdade, se eu for falar tudo sobre a numerologia quântica, eu vou passar mais de 20 horas aqui dando um curso. Mas eu acredito que agora esteja mais claro o que é a numerologia quântica, que na realidade é simplesmente numerologia evoluída. Como eu disse, numerologia só existe uma, é numerologia. E se alguém tinha alguma dúvida ou levantou alguma dúvida com relação à credibilidade e confiabilidade da numerologia quântica, mais precisamente da minha capacidade, eu acho que agora não resta mais nenhuma dúvida, né, de onde vêm os meus conceitos, muito menos com relação à integridade e à validade dos meus conceitos, que não vem de um cursinho básico ou de um cursinho vagabundo de internet, tá? Os conceitos que eu utilizo na cabalística e o que eu utilizo para desenvolver a quântica, também creio que ficou muito bem claro que numerologia quântica não é numerologia cabalística ou pitagórica com, sei lá, que numerologia com um vestidinho novo, um apelidinho bonitinho, né? Numerologia quântica é uma técnica avançada que agrega novos conceitos a velhos e ultrapassados conceitos, é a evolução tirando a numerologia das trevas, das crendices e trazendo a numerologia para o século XXI de uma forma muito mais realista e sensata e muito mais adequada às necessidades que nós temos hoje, né? Para suprir, na verdade, a necessidade e as informações que nós temos que obter hoje. Agora, para quem ainda acha que algo só é comprovado e confiável só porque supostamente dizem e acredito ser feito igual a 8.000 anos, eu desafio essas pessoas a passarem uma semana das suas vidas exatamente como os caldeus, os hebreus e posteriormente os egípcios viviam há 8.000 anos atrás. Tá? Aí eu já ia esquecendo. Logo, logo eu vou trazer uma novidade, tá? Coisa de um mês e pouco, mais ou menos, que vai mudar completamente o entendimento da numerologia, tá? E a maneira como todo mundo vê a numerologia. Não é invenção louca da minha cabeça, não, tá? Como vocês já viram, tudo que eu faço é com base em coisas reais, né? Ninguém fez isso até agora. Então espere que você vai ver que logo, logo você vai ter uma forma diferente de ver a numerologia, entender e aprender, inclusive, a usar. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Conhecimento deve ser dividido e nunca escondido. Se você tem alguma sugestão ou quer dar a sua opinião, pode deixar aí nos comentários. Ou se quiser falar diretamente comigo, todos os meus contatos estão, como sempre, aí embaixo na descrição do vídeo. Você pode falar comigo direto, tá? Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, aqui no nosso canal. Você pode acessar direto o meu WhatsApp e até Telegram também tem aí embaixo. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.